Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula de Leomaster Tutoriais. Nessa videoaula nós vamos trabalhar com as ferramentas interativas e logo após nós vamos trabalhar com algumas logomarcas, tá? Olha, as ferramentas interativas se encontram basicamente neste local. Aqui nós estamos visualizando somente a ferramenta de mistura, mas ao clicar nessa seta, vocês vão visualizar todas as outras ferramentas interativas. Bem, vamos começar com uma forma bem simples. Eu vou pegar aqui uma elipse, vou traçar uma elipse, vou pintá-la de amarelo e também vou pegar um retângulo. Esse retângulo vou fazer no tamanho menor e pintá-lo de verde. Aqui já vai dar para ver, para nós vermos o primeiro efeito das ferramentas interativas, o efeito misturar. Com efeito misturar, eu posso misturar duas formas. Assim elas vão fazer uma fusão. E da elipse, nós vamos ter aqui esse retângulo também. E ela vai fazer a interseção entre as duas e vai criar uma outra forma a partir daquela. Vou criar um outro modelo. Desenho aqui um retângulo separado novamente. Vou pintá-lo novamente de verde. Dessa vez eu vou criar um efeito bem mais comprido, bem mais interessante. Eu posso ligar aqui as duas e vir aqui na opção de mais opções de mistura e dividir. Aqui eu posso escolher um ponto para dividir essa mistura. Então vou clicar mais ou menos neste nó. Depois eu posso voltar para a ferramenta de seleção e arrastar aquele nó que eu fiz uma quebra. Ou seja, eu fiz a divisão entre eles. Vou deletar aqui novamente. Um outro efeito agora. Esse próximo nós vamos estar utilizando a tecla Alt como auxílio. Então vou pegar a ferramenta de mistura. Vou segurar a tecla Alt. Vou clicar e vou desenhar o caminho da mistura. E aí vai ser feito o último efeito. O restante vocês podem estar explorando um pouquinho mais essas opções. E aí vocês vão alcançar mais efeitos interessantes. Eu não vou aprofundar muito em relação a essa mistura, porque nós temos muita coisa para ver ainda, tá? Segundo efeito é o do contorno. O contorno vou deixar para a gente utilizar daqui a pouquinho com o texto. Vamos utilizar aqui o efeito de distorção. Também vou pegar uma ferramenta simples, um retângulo dá para a gente fazer esse efeito. Vou pegar uma elipse. Vou usar as cores para a gente visualizar melhor. Na elipse, utilizando a ferramenta de distorção, eu posso fazer uma distorção a partir de um ponto. Por exemplo, se eu clicar nesse ponto e arrastar, ele vai fazer uma espécie de distorção. Observando aqui na parte superior, vocês têm três tipos de distorção. Eu estou utilizando o segundo. Vou dar um Ctrl Z. Vamos utilizar o primeiro agora. Se eu clicar aqui e arrastar, eu vou criar uma distorção como base aquele local onde eu cliquei. Se eu clicar no meio e arrastar, a distorção vai ser diferente. Se eu clicar e arrastar para o outro lado, a distorção fica mais diferente ainda. Então dá para vocês fazerem várias distorções diferentes uma das outras. E por último eu tenho esse tipo de torcer a elipse. Eu posso clicar, arrastar para fazer um raio, depois girar. Aqui, se ela tivesse cantos, ela estaria fazendo uma espécie de um redemoinho. Por isso eu vou estar utilizando a ferramenta de retângulo, vai fazer um efeito melhor. Então vou clicar e arrastar e depois fazer o efeito. É só girar. E aí você pode torcer ele o quanto você quiser. Além disso, você já tem os modelos pré-definidos. Você dá uma olhada aqui, você já tem vários modelos. Você pode criar o seu efeito a partir deles. Certo, agora vamos utilizar um outro efeito. Deixa eu deletar esses dois desenhos. Vamos trabalhar agora com o efeito de envelope. Logo depois nós vamos para o sombreamento e também transparência. Para o envelope nós vamos utilizar um texto como base.
Ok. Bem, vou aumentar aqui o tamanho do texto. Vou escolher uma cor bem clara para a gente entender melhor como vai funcionar. Utilizar o cinza. Deixa eu escolher uma fonte bem mais larga, bem mais cheia. Certo. Com a ferramenta envelope eu posso distorcer a direção do texto ou a forma como ele vai ficar. Posso fazer diversos efeitos através do envelope. Após fazer o envelope de um texto, eu posso converter o texto em curva, viu? Clicando nesse local e criando um novo envelope a partir daquele. E aí a gente vai podendo criar vários tipos de envelopes diferentes, fazendo efeitos diversos. Bem, o restante é só explorar um pouquinho esses modelos. Aqui também você já tem umas pré-definições de envelopes e cada um deles vai distorcer o texto ou o objeto de um determinado modo. Logo depois do envelope, vamos utilizar aqui o contorno, a ferramenta interativa de contorno. Nós temos três tipos de contornos. O contorno para o centro, esse aqui vai diretamente para o centro, interno, semelhante ao para o centro, tá? E o externo. A diferença entre o contorno interno e o para o centro é que o para o centro vai diretamente e o interno você pode conferir as etapas até chegar no centro. Vamos utilizar um contorno externo. Aqui eu posso definir quantas etapas vai ter o meu contorno. No caso eu coloquei 3, poderia ser 2. Eu vou colocar pelo menos umas 4. Aqui eu posso ajustar o tamanho dele. Então deixa eu colocar no tamanho menor. Aqui eu posso definir a cor do último do preenchimento do último contorno. Observe que ele está vermelho. Ele faz uma transição da cor cinza para o vermelho. O cinza era a cor do texto, vai diretamente para o último. Se eu mudar lá para amarelo, ele vai fazer a transição do cinza para amarelo. Vou colocar numa cor mais escura para dar um tom mais interessante. Aqui está ok. Agora observe, se eu clicar no texto e arrastar, o contorno vem junto. Se eu quiser separar o texto do contorno, eu vou ter que vir aqui no menu organizar e procurar a opção de separar grupo de contorno. Tecla de atalho é Ctrl K. Vou deixar ele unido mesmo. Aqui eu posso até mesmo usar ainda o envelope e ajustar a distorção, que o contorno vai acompanhar também a mesma distorção que eu fizer. Próximo passo, vamos trabalhar aqui com a sombra. Então vou copiar aqui o meu texto. O que eu fiz foi o seguinte, para duplicar. Eu usei um método bem interessante. Geralmente nós utilizamos a tecla mais, mas aqui eu cliquei com o botão esquerdo do mouse e arrastei. Para duplicar eu cliquei com o direito, sem soltar o esquerdo, e logo depois solto os dois juntos. Agora vamos utilizar a ferramenta de sombra. Aqui você já tem umas pré-definições, modelos em perspectivas, modelo abaixo do texto. Posso ajustar o tamanho, a distância. Posso ajustar o tamanho dele, a transparência. Posso ajustar a cor da sombra. O correto seria o preto mesmo, cor de sombra preto. O modo de mesclagem. É sempre bom utilizar o modo multiplicar, que ele dá um efeito mais interessante para a sombra. Aqui eu tenho também algumas enevoamento. Vou marcar aqui o central. Ele vai deixar o contorno a partir do centro. Interno vai ser um contorno ou uma sombra só para a parte interna do texto. Ele está atrás do texto, mas está um pouquinho escondido. Deixa eu só afastar aqui, vocês vão perceber melhor esse efeito. Deixa eu dar um Ctrl Z.
Lá ela fica bem fina. E se ela estiver bem próxima do texto, ou bem basicamente em cima, não vai dar nem de perceber a sombra. Ela é bem fina mesmo. Então aqui, ó, central ele vai ficar mais largo, externo mais largo e médio ela volta para um ponto normal. Mais utilizado é esse ponto médio. Nesses outros eu tenho uma segunda opção, a borda do enevoamento. Então posso utilizar quadrada, os cantos dela vai ficar mais quadrados, planos, ela vai ficar sem esse enevoamento e o inverso do quadrado. Que só testando mesmo para poder ver a diferença entre um e outro e analisando bem, tá? Qualquer coisa, se vocês não gostarem do efeito, vocês podem clicar no botão de limpar sombreamento e aí ele vai ser limpado. Da mesma forma acontece com o efeito de contorno. Vocês podem clicar aqui e o contorno vai ser eliminado. Bem, a próxima seria a de transparência. A de transparência vou deixar para a gente utilizá-la em cima de uma logomarca. Então deixa eu selecionar tudo e deletar e vou começar com o desenho das logomarcas. A primeira logomarca que nós vamos desenhar é a logomarca da Claro. A gente já desenhou ela uma vez antes, mas não utilizamos os efeitos. Agora nós vamos desenhá-la e colocar os efeitos também. Então primeiro vou pegar aqui uma elipse, desenhar uma elipse perfeita, segurando a tecla Ctrl. Essa elipse vai ganhar a cor vermelha. Vou pegar um texto, digitar a palavra Claro. O texto vai conter a cor branca e vai estar em negrito. Deixa eu ajustar o tamanho. Em cima do O vai ter 3 pontinhos. Esses pontos a gente pegou como base a letra L. Tem mais ou menos aqui no meio. A cor branca e sem contorno. Posicionar ele em cima do O. Vou posicionar o centro dele no centro do O. Vou duplicar. Segurando a tecla Ctrl, eu posso girá-lo. Ele vai girar em poucos graus e aí vai me proporcionar uma posição melhor para ele. Ok, aqui já está pronto. Posso ajustar melhor a posição dele. Agora vamos para os efeitos. Os efeitos que nós vamos estar utilizando aqui apenas na elipse. O primeiro efeito que nós vamos colocar é um de efeito gradiente. Então o atalho para a ferramenta gradiente é F11, a gente já viu isso antes nas aulas anteriores. O tipo de gradiente vamos colocar radial. O centro desse gradiente nós vamos colocar uma corzinha rosa. Vou colocar esse rosa simples para não dar um efeito muito claro. Depois ok. Ele ficou muito embaçado, muito claro. Vou diminuir o tamanho dessa cor rosa. Aqui a transição está 0, eu vou colocar mais ou menos em 23, 20 mais ou menos. Deixa eu ver aqui, 25 ficou ótimo. Vou duplicar essa elipse. Vou diminuir proporcionalmente, segurando a tecla Shift. Na verdade eu vou fazer o seguinte, vou pintar ela de rosa. Vou diminuir ela assim mesmo, distorcer ela bastante. A cor dela eu vou colocar branca. Deixa eu remover o contorno. Aqui eu vou utilizar a ferramenta interativa de transparência. Então vou pegar aqui a ferramenta de transparência e vou usar o efeito de transparência. Ele vai criar essa espécie de brilho na parte superior da esfera. Ok, com um pouquinho mais de ajuste ela fica melhor. Mas para nossa aula isso aqui já está bom o suficiente. Já deu para a gente compreender como utilizar
essa ferramenta de transparência e como utilizar os efeitos na logomarca. Um outro efeito que for utilizado nessa logomarca, eu não estou com o modelo aqui para exibir, mas um outro efeito que nós utilizamos nela é um efeito de sombra ao redor dessa logomarca. Deixa eu ver como eu vou fazer ela para vocês. Eu vou duplicar novamente essa elipse. Deixa eu pressionar a tecla mais aqui. Olha, eu vou posicionar ela um pouquinho de lado para vocês entenderem melhor. A cor dela eu vou colocar preta. Agora eu vou utilizar a ferramenta de transparência novamente nessa segunda esfera. Desta vez nós vamos utilizar um modo diferente de transparência, um tipo diferente. O tipo que vamos utilizar é o tipo radial. Observe que o centro está transparente e as bordas não. Só dar uns ajustes aqui que está melhor. Agora eu vou posicionar ela em cima da outra elipse. E ela vai dar um efeito bem interessante. Pronto. Deu um efeito bem interessante na cor da logomarca. Bem, com um pouco mais de ajuste ela fica mais perfeito também. Eu vou finalizar por aqui essa logomarca. Dá um Ctrl G para agrupar. Vamos para a nossa segunda logomarca. A logomarca que nós vamos utilizar agora é a logomarca da Oi. Também já fizemos ela uma vez antes. Vamos refazer e praticar mais um pouco. A logomarca da Oi também é feita a partir de uma elipse. Não precisa ser perfeita. Vou converter essa elipse em curva e vou distorcer um pouquinho ela aqui. Não sei se vocês lembram do caroço de feijão, mas vamos preparar aqui um modelo desse caroço de feijão. Pronto, aqui está ok. O restante da logomarca também é feito a partir de elipse, tanto a letra O como o I. Deixa eu duplicar essa elipse maior. Por último, posso pintar ela aqui de amarelo, que é para vocês verem melhor o que vai acontecer agora. Eu vou combinar. Selecionei tudo e combinei. Ela vai se transformar em um objeto só. E já vai ficar com esse meio aqui transparente, viu? Posso pintar ela da cor normal agora. Vou remover o contorno aqui. Vou pintar de amarelo aqui e remover o contorno. Vou colocar um amarelo mais forte. Fica mais interessante. A partir dessa logomarca você pode colocar exatamente esses mesmos efeitos, viu? Basta dar uma olhadinha em como foi feito os efeitos aqui na Claro e colocá-los novamente nessa logomarca. Eu recomendo vocês fazerem isso, eu não vou muito a profundo. Nós temos mais uma. Essa última logomarca é a logomarca do Windows. Tá? Deixa eu só mostrar aqui um modelo rapidão. O modelo que eu tenho para ser exibido é exatamente este, tá? Nós vamos fazer um semelhante. Então vou desenhar uma elipse perfeita, segurando a tecla Ctrl. Vou usar o preenchimento gradiente. O preenchimento vai ser no tipo radial. As cores vai ser do azul para o azul gelo. Vou só posicionar esse brilho mais aqui embaixo. Tá ok. A transição vou colocar mais ou menos em 23 e ok. Pronto. Agora eu vou criar o brilho em cima. Vai ser exatamente o mesmo que a gente fez aqui na logomarca da Claro. Vou duplicar, pintar de branco, diminuir ela proporcionalmente, segurando a tecla Shift e usar a transparência.
Pronto, aqui está ok. Só resta criar a bandeira da logomarca. Para a bandeirinha eu vou utilizar a ferramenta retângulo. Vou desenhar um retângulo perfeito, não precisa ser tão grande também. Esse retângulo eu vou converter em curvas. Usar a ferramenta de forma, vou selecionar todos os nós, todos os pontos e converter em curva novamente. Agora eu vou criar uma leve distorção aqui em cima. Essa leve distorção também quero criar aqui embaixo, mas nem todas as vezes, principalmente quando a gente não tem tanta prática, essa distorção não vai sair igualzinha a outra. E eu quero que ela seja perfeita. Deixa eu só usar aqui uma demonstração. Vou duplicar aqui, pôr ela aqui embaixo. Olha só, uma está maior e outra menor. Então, basicamente, talvez você não consiga deixar ela perfeita. Deixa eu desfazer aqui. Então, nem precisa fazer a distorção na de baixo. Para fazermos essa distorção na de baixo, vamos duplicar esta. Vamos pegar aqui pelo nó e trazer para este outro nó embaixo. Aqui eu vou selecionar as duas, viu? E logo depois de selecionar as duas, vou utilizar a opção de versus menos frente. E aí a distorção que foi feita em cima também vai ser aplicada embaixo. Duplico mais uma vez. Posiciono ela aqui embaixo para que ela não fique torta como ela está aqui no momento. Eu tenho uma mira boa. Vocês vão segurar a tecla Shift. Ela vai ficar perfeitamente no local exato. Seleciono os dois. Duplico. Coloco ele mais ou menos aqui. E vou espelhar verticalmente. Ele vai criar o efeito da bandeirinha do Windows. Posso selecionar todos e dar uma leve inclinada nessa bandeira. Agora só falta utilizar os efeitos de gradiente para colorir essa logomarca, essa bandeira. Primeira, essa aqui vai ser vermelho. O tipo de gradiente que eu vou estar utilizando é o radial. Os efeitos vai ser de vermelho para amarelo. Esse ponto amarelo eu vou colocar neste canto. Posso aumentar aqui a transição, vou colocar em 15. E ok. Segundo, esse aqui é o verde. Vou utilizar o mesmo gradiente, radial. Esse verde está muito claro. Vou buscar aqui outro. Depois de selecionar o verde, eu posso vir aqui em outro. Eu venho em misturadores e marco aqui a variação para mais escuro. Então posso buscar aqui o verde mais escuro. Esse aqui está ótimo. Esse aqui eu vou buscar um verde mais claro. Pode ser esse verde lua. A posição dele é aqui neste canto de baixo. Transição também vou colocar 15. Ok. Ficou bem forte mesmo esse. F11. Tipo radial. As cores vai ser do azul para o azul gelo. Transição de 15. A posição dele vai ser neste canto superior. E a última, nós vamos usar um gradiente um pouquinho mais personalizado. Sem o radial, vou colocar aqui do laranja para o branco e vou personalizar. Aqui no meio eu vou criar um outro efeito. Deixa eu posicionar aqui mais ou menos no local correto. A transição vou deixar em 0 mesmo, já que eu vou criar aqui uma outra cor. Então lá, ele vai criar exatamente esse efeito. Deixa eu afastar mais um pouquinho aqui. Deixa eu criar esse ponto mais aqui. Pronto. E ok. Opa, não ficou bem fora do ponto certo. Deixa eu posicioná-la mais aqui. E ok, aqui ficou melhor. Seleciono tudo e removo o contorno. Agora é só posicionar ela no seu devido local. E aí com um pouquinho mais de ajuste você pode chegar a um efeito melhor. Olha, espero que vocês tenham gostado da videoaula. Nós vamos ficar por aqui. Em relação a esses exercícios, pratiquem bastante, tá? Quanto mais se pratica, mais se aprende.
Até eu mesmo, quando eu pratico alguns desses exercícios, acaba aprendendo uma coisa nova. Eu aconselho você a praticar bastante. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.